O Viva Voz de hoje é especialmente dedicado à cultura. Vamos aproveitar a data 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura. A data foi criada em homenagem ao nascimento do jurista, político, escritor e diplomata Rui Barbosa. Ele que viveu entre os anos de 1849 e 1923. Entre as inúmeras atividades culturais da nossa região, nós vamos conhecer melhor o Espaço Contém Cultura, que funciona em Navegantes a partir de uma parceria entre o Instituto Caracol e a Portonave. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pelos 94,9 aqui na Rádio Univale FM. Também pelo canal 11 da TV fechada em Itajaí, na TV Univale. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com, ou no Facebook, que é facebook.com/vivavozunivale. Então, para conhecer um pouco mais sobre esse programa Contém Cultura, nós convidamos o coordenador de projetos do Instituto Caracol, o Cristiano Moreira. Obrigada pela presença, Cristiano. Obrigado pelo convite, agradeço mais uma oportunidade de falar do projeto, falar desses temas que nos são tão caros, né, como cultura, educação, leitura. E sempre é uma boa oportunidade de vir aqui no Univale, uma rádio que tem uma audiência muito interessante também, seleta, muitos dos espectadores da TV, os ouvintes da rádio, são consumidores de produtos culturais, então é sempre bom a gente divulgar as ações aqui nesse espaço. Bacana. O Cristiano, conta melhor para a gente, explica melhor o que é o Espaço Contém Cultura, então. O Espaço Contém Cultura, ele é a gente costuma dizer que é uma usina de criação, né? Um espaço de arte, um espaço que foi criado para oportunizar o contato de crianças e adolescentes com expressões artísticas, né? Para tentar oferecer uma iniciação, uma formação estética nas áreas de literatura, principalmente, artes visuais, teatro, canto e dança. Nesse espaço que foi criado há 2 anos, a gente oferece esses cursos gratuitamente para crianças da cidade. Então é um espaço onde tem muita efervescência, imagina que tem muita criança lá, e os professores todos dedicados a tentar fazer isso, né? Abrir uma janela e dizer, olha, tem uma espécie diferente de mundo que ele é acessível através da arte. É isso que a gente tenta fazer lá no espaço. Uhum. O programa Contém Cultura está completando 2 anos de atividades, né? Que balanço tu faz desse tempo de trabalho até aqui? Olha, o balanço para a gente é muito positivo, porque a gente tem 2 anos de Espaço Contém Cultura, que é esse espaço fixo de produção cultural que fica na Avenida João Sacavém, em Navegantes, bem no centro, perto do ferryboat. O programa existe um pouquinho mais de tempo, porque ele começa com a aparição, digamos assim, daquele container, que é uma biblioteca itinerante, um equipamento cultural itinerante, que é uma sala de cinema, biblioteca e espaços para conversas, oficinas. Esse equipamento ele começa a trabalhar dia 15 de março de 2012. Né? Então teríamos aí de atividade junto com a Portonave nesse projeto 2 anos e 7 meses aproximadamente. Uhum. O balanço assim, com o container, só para vocês terem uma ideia de números, nós rodamos 11 cidades do estado de Santa Catarina, né, com 40 mil atendimentos em média, 2 prêmios ADVBs, o prêmio de 2012 e 2014, ambos na categoria de desenvolvimento cultural. Nós tivemos aí recebemos homenagens da Câmara de Vereadores Navegantes, menção do Conselho Estadual de Cultura. Então é um projeto que tem êxito. Quando a gente começou o Instituto Caracol, isso há 5 anos, nosso planejamento estratégico era que em 5 anos, né, nós começássemos a ter um projeto de referência regional. E no 3º ano de Instituto Caracol, a gente consegue isso num projeto de nível estadual. Isso para a gente é motivo, obviamente, de orgulho e de uma responsabilidade muito grande, assim, porque manter a qualidade do projeto, manter um nível de excelência que acompanhe também nosso parceiro, que é a Portonave, que é uma empresa de ponta aí no setor portuário. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar bastante
com muito entrosamento na equipe, essa equipe que vem sendo construída nesse período, mas o saldo é excelente. Assim. Hoje, por exemplo, a média de alunos matriculados por mês lá no espaço é de 120, 140, né? Mas ao longo do ano isso chega aí 300, 350, devido a algumas desistências, enfim, essa rotatividade, né? Mas o projeto está com vento em popa, assim. Bacana. Cristiano, aliás, essa sacada do contém cultura e containers é muito legal, né? Eu acho que isso já dá um atrativo especial para essa proposta, né? Mas quem pode participar das atividades, especificamente do Contém Cultura? É aberto ao público em geral, né? Essas aulas que eu citei aqui, a gente tem uma faixa etária aí que vai de 7 a 18. Nas aulas de teatro vai até 18 e tal. Então, nessa faixa etária, qualquer criança, jovem, adolescente pode participar. E, para isso, basta a única exigência que esteja estudando, esteja matriculado em algum curso de ensino, né? Porque esse é o propósito. Então, as atividades são gratuitas, né? O projeto é mantido pela Lei Rouanet, que é um dispositivo de incentivo à cultura do governo federal, muito importante. E, através da Lei Rouanet, a Portonave faz um aporte de recursos que é deduzido do imposto de renda. Assim funciona, grosso modo, né? Isso tem muito mais coisas para falar, mas, grosso modo, a Lei Rouanet funciona assim. Uhum. Agora, falando também um pouco do Instituto, né? Qual que é a proposta do Instituto Caracol? Se eu fosse resumir, assim, num objetivo único, é formar leitores. Ou, não diria formar leitores, porque isso é um pouco utópico, assim, mas provocar uma possibilidade de leitura do mundo, né? E isso a gente acredita que não acontece apenas com os livros, né? Acontece com contato com qualquer manifestação artística. A gente acredita que se a gente oferece isso para as crianças, principalmente, que é o nosso foco, a gente consegue instigar uma mudança de olhar, né? Ou seja, que a arte pode proporcionar uma visada de mundo mais múltipla. Ou seja, no momento que a gente discute tanto questões de diferenças raciais, de homofobia, questões de sexualidade, etnias, aborto, enfim, vários temas polêmicos que sempre partem de um dogma ou de uma possibilidade de discussão do singular, com a arte, a gente consegue oportunizar o pensamento do singular e do plural. Ou seja, que com a arte, as crianças que aprendem a ler melhor, né, que aprendem a ter um contato com a arte, elas conseguem perceber que o mundo é múltiplo, é plural. E isso, com certeza, contribui para mitigar, não extinguir, mas mitigar uma série de conflitos na construção daquelas crianças, nossa construção enquanto sujeitos, né? Entender a diversidade, respeitar a diversidade e a diferença. Eu costumo dizer, a gente fala muito em igualdade, mas o que resta, na verdade, entre nós são diferenças. E é nessas diferenças que reside a riqueza, né? A cultura, né? Já que estamos falando do Dia da Cultura, é nessa riqueza aí que a cultura se instala e prolifera. Legal. Cristiano, eu falava sobre essa sacada de colocar a leitura dentro de um container, né, e tal. Você estava participando desde o início? Como é que foi a concepção dessa ideia? E, enfim, como é que isso funcionou para as pessoas que estão indo, que estão sendo atraídas para esse espaço? Sim, a construção do projeto partiu desse encontro entre Instituto Caracol e Portonave. Na ocasião, Portonave, nós buscávamos um parceiro para um projeto de continuidade, e a Portonave, naquele momento, também buscavam apoiar um projeto de continuidade. E a gente imagina que eles recebam propostas de inúmeros projetos, mas eles buscavam na cidade um projeto de continuidade. Então, chegamos até eles e eles a nós. O Instituto Caracol funciona em Navegantes, com pessoas que são dali. E a ideia do container vem de uma ideia romântica, que é aquela que várias pessoas já devem ter sonhado, de ter uma biblioteca ambulante dentro de uma Kombi, ou dentro de um ônibus, ou sabe? E a gente chegou, poxa, o que atravessa nossas vidas cotidianamente aqui, né, pelo rio e pelas ruas? Um container.
Então vamos tentar ressignificar esse corpo metálico, pesado, com a leveza da arte, né? Com a leveza da leitura. Então o nome Contém Cultura, ele pegou muito forte, a marca também ficou muito bem feita, ou seja, a questão semiótica, né? desse nome e dessa conjugação de som e imagem, né? O Contém Cultura, deu certo. Acho que essa foi a primeira sacada, como falaste, do projeto. E sim, desde o início, desde da ideia do projeto, do nome e da construção do equipamento também. A Porto Nave chamou os arquitetos, trocamos ideias juntos de como seria, como não seria, e um trabalho de planejamento. Para vocês terem uma ideia, quando abriu as portas do Espaço Contém Cultura, há 2 anos, nós já estávamos trabalhando no planejamento há 1 ano desse projeto. Então foi muito bem pensado. Acho que as coisas com planejamento funcionam melhor, né? E a cidade, com certeza, foi para dentro do container. Aproveita. Assim, a gente está agora no bairro, do outro lado da BR-101, no bairro de Porto de Calvados. Então a gente consegue levar esse equipamento cultural para várias comunidades e é sempre uma alegria, né? A gente vai lá aprender um pouquinho da cultura do bairro, assim, mais do que levar. E até falando dos bairros, enfim, na comunidade, qual que é a importância do incentivo à cultura até em cidades como Navegantes? A importância, assim, que a gente percebe e a gente tem como norte do nosso trabalho é o seguinte: qual é a preocupação, digamos assim? Navegantes é notório o crescimento, né, da cidade, aumento de arrecadação, aumento de de pessoas vindo para a cidade para morar, então a população aumenta. A preocupação é como tentar equilibrar um pouco disso, né? A ideia do projeto, embora a gente saiba que há muito o que fazer, muitas comunidades a serem atendidas, não é nós que vamos resolver isso, não temos essa pretensão, mas a ideia é tentar fazer com que a gente pingue na balança de cada educação, da formação, um pouco de peso, né? Senão a balança da cidade fica só para o lado da economia, né, do crescimento, às vezes não muito planejado, e isso vai gerar impactos na saúde, na educação, na segurança pública. E com a educação, a gente acredita que com a educação a gente consegue, pelo menos, não deixar a balança pender toda para um lado, né? Tentar jogar um pouco de peso no outro prato, né? Por isso o Instituto Caracol se envolve, assim, não só com o projeto, mas em outras atividades, né? Agora, na última semana, nós acabamos de nos assinar a adesão na criação do Comitê sobre os 8 Objetivos do Milênio Navegantes. Foi criado agora, a Porto Nave é uma das embaixadoras, né? E nós criamos, ontem aconteceu a primeira reunião deste Comitê em Navegantes. Então, disseminar aí esses 8 jeitos, né? Que pode ser multiplicado por 8, né? Então, o 8 na horizontal é o número do infinito. Uhum. Então, são infinitas maneiras de mudar o mundo e cada um pode fazer a sua parte e deve fazer a sua parte, né? Nisso que a gente também está tentando contribuir. Legal. Eu não sei de que maneira você acompanha o trabalho ali com as crianças mais diretamente, mas o que você pode dizer do envolvimento das crianças com a leitura a partir do programa? Dá para se perceber transformações? O que você consegue dizer sobre isso? Sim, a gente acompanha, sim. Embora a equipe tenha pessoas que cuidem da parte, a Cacá Moreira, que é responsável pelo Espaço Contém Cultura, tem o Jackson, que é diretor do espaço, do Instituto e cuida da parte de comunicação e desenvolvimento de imagem. Patrícia cuida toda da parte administrativa, tem os professores, mas todo mundo, a gente se acompanha e se conversa muito. A primeira experiência rica que nós tivemos no espaço foi no final do ano passado. Assim, aquilo que se bateu e disse, não, a gente está no caminho certo. Quando nós fizemos o encerramento de ano lá no espaço e nós compramos alguns livros e iríamos fazer sorteio. Fizemos atividades, roda de história, apresentação, os quitutes para a criançada, tudo dentro dos conformes. E quando chegou na hora do sorteio dos livros, aí a gente viu realmente o efeito que o trabalho ao longo do ano fez nas crianças. Gerou um frisson, né, naquelas crianças, os livros que eram sorteados, os livros que eles levavam para casa. Ou seja, nós percebemos o desejo neles pelo objeto livro, né? Isso foi fantástico. Outro indicador: o número de livros que são retirados na biblioteca. Isso aumentou bastante também. Outro indicador:
Na última sexta-feira, quando completou 2 anos do espaço, nós saímos à rua para fazer uma arrecadação de livros. Foi feita uma campanha chamada Leituras e Travessuras, e mais de 50 estabelecimentos da cidade receberam uma caixa customizada para depositar os livros. Em cada loja que tinha livro era uma festa. As lojas que não tinham livro, eles faziam: não tem livro. Então, esse desejo de conseguir despertar, né? Isso legal. É fantástico e é um sinal que está dando certo. A gente vai voltar a falar sobre esse tema. A gente está conversando com o Cristiano Moreira, que é coordenador de projetos do Instituto Caracol. Hoje é Dia Nacional da Cultura. Esse é o nosso tema de hoje. Depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje, nosso entrevistado é o Cristiano Moreira. Nós estamos falando sobre o programa Contém Cultura. Essa é o Espaço Contém Cultura, na verdade, que é essa parceria entre o Instituto Caracol e a Portonave. Cristiano, no final do último bloco, você estava falando que foi feita uma ação para a coleta de livros e tudo mais, né? As pessoas que quiserem ainda doar livros, elas podem? Eu vou ficar feliz da vida se isso acontecer. Pode sim, a gente fez essa campanha, né, e complementando o que havia falado, nós saímos durante a sexta-feira com as crianças de manhã e de tarde fazendo essa coleta. Todas elas caracterizadas com personagem da literatura e com uma história na ponta da língua. Então, ao invés daquela gostosura travessura do Halloween, nós encampamos a figura do Saci e começamos a falar de leituras ou travessuras. Então, as lojas que não tinham livros tinham que ouvir uma história para tentar colar a leitura. E para doar livros, sim, pode levar até o Instituto Caracol, ou se precisar a gente vai buscar também. Livros de literatura, né, livros em bom estado, porque a nossa biblioteca não é grande. E a gente aproveita tanto na biblioteca comunitária Dona Ula, que fica ali no espaço, quanto no Container também, que é uma biblioteca itinerante. Dizendo também que a biblioteca comunitária Dona Ula está aberta a toda a comunidade. As pessoas podem ir lá e fazer o empréstimo de livro. São todos sempre bem-vindos. É exatamente sobre isso que eu queria que você comentasse. Além das crianças e adolescentes, que com certeza são o público-alvo aí do programa, os outros moradores da cidade participam de alguma maneira, podem participar de alguma maneira das atividades? Podem sim. A gente tem lá, uma vez por semana, também um encontro de um grupo chamado Mulheres em Ação, que é coordenado pela doutora Silvia, lá de Navegantes, que é psicóloga. São mulheres de melhor idade que se reúnem para trocar experiências, conversar, fazer um café. Eles se encontram lá no espaço do Instituto Caracol. O espaço do Caracol é um espaço que está sempre aberto para as pessoas. A gente tem o Cineclube, que faz exibição de cinema a cada 15 dias, dentro de um projeto que a gente criou com a Câmara Setorial de Audiovisual aqui de Itajaí, com a TAC Filmes e a Papaterra Editora, que é uma empresa que eu tenho também. Então, cada 15 dias tem uma sessão de cinema na Casa de Cultura de Brandão e no Cineclube de Vinéia do espaço do Caracol. Então, são ações que a comunidade toda está convidada. E o ambiente lá é um ambiente agradável, né? Se a pessoa está passando pela rua, quer fazer uma hora e esperar alguém, pode entrar lá, ler um livro, vai ser bem recebido sempre. Uhum. Agora, além até do incentivo à leitura, os cursos e oficinas que são oferecidos, eles têm que temática para oferecer à população? Olha, a gente tem uma temática sempre de formação, a palavra de ordem é formação. Então, por exemplo, a gente já ofereceu vários cursos para formação de contadores de história, que foram ministrados dentro da Faculdade de Sinergia, que foram ministrados ali no Instituto Caracol, no Container. Tivemos oficinas de monotipia, que o Augusto Raio, aqui de Itajaí, ministrou na Cidade da Criança, lá no bairro São Paulo. Nós levamos oficinas de desenho. O Fernando Pauler, que está abrindo uma exposição, abriu nesta segunda, abriu aqui na Univale uma exposição. Linilson, enfim, vários artistas, não só de Navegantes, mas de Itajaí, de outros lugares, já ministraram cursos de oficinas. As temáticas são variadas, né, mas sempre, a palavra de ordem, sempre formação. Uhum. A gente já teve aí 2 anos seguidos um programa chamado Contém Leitura, no qual participaram escritores de outros estados, artistas. Então a gente está sempre agitando assim, no sentido de trazer algo diferente para a cidade, porque já que a gente está falando em cultura, a gente não pode pensar em cultura e asepsia, né? Cultura, assim, aquela história da cultura local é muito importante, mas a gente não pode se fechar numa forma nucleica sem se permitir o contágio ou a contaminação, né? Cultura é isso, é atravessamento, é contaminação, então a gente não pode ignorar isso. Como curiosidade aí para os ouvintes também, essa palavra vem de um
de uma palavra antiga inglesa chamada, que era coulter, que significava a relha do arado, aquilo que revolvia a terra, né? A palavra cultura vem daí, o símbolo do Instituto Caracol passa por essa ideia também, da espiral, do giro, que é o tempo, né? Então, cultura não podemos pensar ela sem esses atravessamentos, digamos assim. Legal. Para a gente também dar os caminhos aí para as pessoas que querem realizar alguma atividade, especialmente as crianças, que a gente está falando mais especificamente desse trabalho com as crianças, qual é o caminho para chegar até lá? Tem uma data certa? Quem quiser participar tem que se inscrever? Como é que funciona essa parte? Tem que ir até o espaço, conversar com a Carla, lá, de forma bem básica, comprovante de residência, uma autorização, os pais têm que ir, né? As crianças não podem ir sozinhas, porque eles têm que assinar um termo de compromisso, comprovante de matrícula, atestado de matrícula e cópia de documentos pessoais, né? Os pais precisam ter em mente que eles têm que participar. Nós realizamos reuniões periódicas com os pais em dias e horários diferentes para atender ao horário de cada um. Sábado a gente faz reunião com eles, né? Pelo menos a cada 3 meses isso acontece. E para o ano que vem, né, que a gente está no final do ano, a gente vai ainda bater mais nessa tecla da participação, do envolvimento da família, que isso eu acho que vai melhorar muito o rendimento das crianças, né? Se os pais também participarem ainda mais, né? Mas é fácil, é só chegar lá e verificar o curso, faz uma aula experimental, ver se a criança se adapta, ver se o horário está bom, tal. E a qualquer momento do ano? A qualquer momento. Claro que agora sim, a gente tem um trabalho aí sendo aprontado para o final de ano. A gente está montando um espetáculo com as crianças, integrando todas as áreas, da dança, do teatro, do canto. Então agora a gente está focado nisso. Mas a partir de fevereiro já começam atividades novamente. Então pode ir lá fazer uma matrícula, pode participar. Só que é importante saber que agora a gente está focado nesse trabalho, né? Mas espaço aberto. Além do Contei Cultura, quais outros projetos são feitos pelo Instituto Caracol? Nós temos, como eu falei há pouco, o Cinemagens, que é esse projeto de cinema. A gente tem um projeto chamado Caverna das Letras, que é um projeto de formação de leitores também que acontece nas escolas. Aconteceu ano passado. Por conta do atraso da Lei Municipal de Incentivo, ele não vai acontecer agora, mas para o próximo ano já está aprovado pela Lei Municipal, já tem um apoio também da Portonave. E a gente vai trabalhar durante 4 meses na Cidade da Criança e na escola lá da minha praia, Rosa Maria Xavier, com mediação de leitura, rodas de história, formação para contadores, criação literária com os livros de cartonaria, que é um outro projeto que a gente tem, um selo editorial cartoneiro, né, que são os livros feitos com capas de papelão, que chama Dengo Dengo Cartoneiro. Esse é um trabalho que a gente faz também com as crianças. Que mais? A gente oferece também oficinas de pinhole com aquelas fotografias nas latas, né, que é o princípio da fotografia. Legal. Enfim, tem muita coisa que a gente realiza assim, né, de projetos. Pois é, e eu queria voltar aí ao lançamento de 2 livros que aconteceu agora no aniversário do Instituto, né? Do Instituto não, do Espaço, do Espaço, Que é fruto de outro projeto também que eu acabei esquecendo. Né? Então, a gente sabe que foi o lançamento do Poesia para Servir com Chá. Isso. Né? E esse livro especificamente é comemorativo dos 50 anos da catequese poética. Explica melhor para a gente que contexto é esse. Então, a Patrícia Souza de Brusque, que também é radialista, comunicadora aqui, como a gente está fazendo, ela venceu o 2º concurso estadual de poesia Portonave, que é um projeto que a gente desenvolve com eles. Ano que vem vai ter a 3ª edição. O lançamento foi no dia do aniversário do Espaço, na sexta-feira. Um coquetel, música, uma boa conversa. E na ocasião também a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento do livro em comemoração aos 50 anos da catequese. O que é isso? O que foi isso, né? Isso foi um movimento criado por um poeta de Blumenau chamado Lindolf Bell, um poeta bastante conhecido. Acadêmicos aqui da Univale já escreveram sobre o Bell. E o Bell teve assim uma importante participação na difusão da poesia no Brasil e do nome do estado, né? Bell, para ter uma ideia, ele lotou o estádio do Pacaembu, o estádio do Marcílio Dias, para ouvir poesia. Então isso demonstrava assim a presença que o Bell tinha, a força da sua voz, da sua poesia.
E na década de 60 ele desenvolveu esse texto e disseminou esse texto da catequese poética. O livro que o Rubens Jardim organizou traz esse texto do Bel e uma série de poemas de outros poetas da geração. O Celso de Alencar, Álvaro Alves de Farias, esses poetas que participaram desse movimento de São Paulo no período de ditadura militar. O Álvaro chegou a levar tiro da polícia porque ele proferia discursos no viaduto do Chá, enfim, foi um momento de bastante efervescência. E aí a gente trouxe esse livro para cá também, que foi editado pela Patois, editora do Eduardo Lacerda de São Paulo. Hoje, atualmente, quantas pessoas participam dos projetos do Instituto Caracol? Acho que participam... Participam, que fazem, que ajudam a fazer isso. Profissionais. É da equipe do Caracol? Isso. Hoje, no programa Contém Cultura, que é o de maior continuidade, nós somos em 11 pessoas. Nós temos uma pessoa na coordenação do container, nós temos os professores, pessoa da biblioteca, marketing, administração, coordenação de projetos. São uma equipe de 11 para poder dar conta dessa movimentação toda. E é bastante trabalhado, tenho certeza disso. Cristiano, e a gente está indo para o finalzinho, só para a gente sentir as perspectivas aí, para onde vocês estão indo com esse espaço e com todas essas atividades, quais são as expectativas de vocês? Olha, a gente está indo agora, hoje o programa está sendo aprovado no Ministério da Cultura, edição 2015, então a gente agora parte para o trâmite de captação, toda a parte negocial de novo. Continuamos o programa 2015 com uma atividade nova, por exemplo. Esse ano que passou a gente fez uma novidade que foi dar um apoio pedagógico para as crianças. A ideia era, ninguém do espaço do programa pode reprovar. Essa é a palavra de ordem lá, digamos assim. Então a gente ofereceu um acompanhamento às crianças. Funcionou? Funcionou. Acabou ainda? Mas funcionou. A gente já percebeu, já tem números de crianças com as notas do boletim, a gente já teve... Não tem ninguém na pendura, digamos assim. Ano que vem nós vamos criar uma rádio online no Instituto, movimentado pelas crianças. Deve voltar o jornal Óleo Peixe, que é outra ação cultural que a gente faz também, na qual as crianças participam com Óleo Peixinho. Que a gente monta uma redação juvenil lá dentro e eles fazem matéria, desenvolvem entrevistas, tudo isso. E o nosso grande objetivo, para daqui a talvez 3 anos, é poder atender o equivalente a 1% da população da cidade em número de crianças. Hoje a cidade tem 70 mil habitantes, seria um atendimento de 700 crianças, e para isso a gente precisaria de um espaço maior, claro, mas está no planejamento, quem sabe daqui a 3 anos a gente consiga isso, talvez antes, vamos ver. Mas a gente está assim, estamos indo com bastante vontade, a equipe bastante motivada, e as crianças muito bem acolhidas, e é sempre uma alegria. Então, legal. Bom, Cristiano, só posso dar os parabéns pelo aniversário, pelo trabalho todo. E a gente encerra, então. Quer deixar os contatos do Instituto, do espaço? Sim, vocês podem encontrar o site, institutocaracol.org.br, contemcultura.com.br, tendo Facebook também, a página tanto do Instituto Caracol quanto do Contém Cultura. E o telefone lá do espaço é 3319-1406. E o e-mail é contato@institutocaracol.org.br. Aproveito aqui para agradecer a todas as pessoas que participaram do Espaço Contém Cultura ao longo desses 2 anos. Agradecer a equipe da Portonave, que é sempre muito parceira de verdade, assim, participa bastante. E a toda a equipe de gestão do projeto, que é fundamental ter uma equipe coesa. Legal. Então esse foi o Cristiano Moreira, ele é o coordenador de projetos do Instituto Caracol. Obrigada, fechamos aqui, André? É isso aí, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo. Tchau.